Claro. Eu não sei o texto. Porque aí ela entra na poderia ser regularização. colocado. Pode voltar um pouquinho? É que Claro. o recuo de 1,5, ele está sendo Tô usado falando naqueles lotes. Estou falando de alinhamento. Estou falando do recuo Da de 1,5. guia da sarjeta até o muro do carro. Vamos dizer. Tá, mas aí não é alinhamento. O alinhamento, você está falando do alinhamento da O construção na sarjeta. Com a rua. Aí é recuo. Não, porque Tá. lotes que eram de 10 e foram subdivididos em 2 lotes de 5, o lote de esquina que sobrou, com 5, pode ter um recuo lateral de 1,5. É isso. Sim, mas aqui, se você pegar hoje no Google, se você pegar e tentar, quer dizer, um está aqui, o outro está aqui. Esse aqui pode ser 3, esse aqui pode ser 5. Eles fazem uma regra lá que passa Faz a curva de concordância. A curva de concordância. que acaba dando 4,5 metros, vamos dizer assim, até chegar no bico da casa, entendeu? Ou do prédio, sei lá. Aí, o que impactou, só voltando, o que impactou na 208 é entender que o logradouro público seria sistema de lazer, praças, e não só viário, que é o que a gente sempre vê, logradouro, né? Porque aí incidiu os recuos. Então, o que a gente pensou? Altera-se a destinação, a descrição do que é logradouro público, porque aí a gente já resolve uma interpretação da lei da incidência desses recuos de fundo ou lateral quando tem as áreas de sistema de lazer e praças. Porque na definição da logradouro público ele coloca todas as áreas Mas públicas. não é muito mais fácil tirar o termo logradouro público e deixar como ruas e avenidas, como estava antes na lei? As leis, todas as leis. Na 6.031. Eu trabalho como arquiteto já usando desde a lei de 59. Tudo era ruas e avenidas. Inclusive tinha aquela diferença de recurso, avenidas com recurso de 6 e O ruas com conflito recurso de surgiu 4. justamente nesse ponto. A hora que a gente pegou a lei para ler a FINCO, a gente, puxa vida, e agora? Porque sempre foi rua e avenida. E agora Lei de 59. parou de entrar É essa aí que a palavra gente logradouro. critica, a 208, porque Eu já era nascida. quando a gente faz Ele uma já lei estava nova, trabalhando com e essa a gente lei. criticou lá no passado, desde o início dela, a gente pega a lei anterior, aproveita o que ela tem de bom e vamos mudar, tirar, modificar o que ela tem de ruim. Na verdade é o seguinte, jogou-se a 6.031 no lixo e fizeram uma lei todinha nova e os problemas antigos que nós tínhamos foram jogados no lixo. Só que surgiram um monte de outros problemas novos. Quer dizer, se a gente já aproveitasse as coisas boas, nós teríamos menos problemas. E aí, na verdade, surgiu o segundo. Esse aí surgiu, é um que surgiu. Aqui a gente traz uma proposta para uma aprovação do logradouro, essa, né? Essa aqui é do 1,5 lateral e fundo. Isso, porque a lei também, essa dificuldade que vocês têm, nós também internamente temos, porque ela foi feita por equipes separadas, equipe de loteamento, equipe de aprovação, equipe do EIV, e depois juntou. Então tem artigos no loteamento que fala de recuos e depois tem na ocupação. Então, ó, o artigo 82 e o artigo 2. Então nós vamos ter que fazer essa revisão também para que não tenha conflito, ajustar. E aí, de repente, a gente só ajusta a definição de logradouro. Quando você vai analisar, Eu lembro bem. porque a batata Dá assa nó vai na na- hora que a gente vai dá nó analisar o na cabeça, processo. isso aí. Dá Eu nó. lembro bem da discussão da proposta dos 5 metros de recuo frontal, que aí a discussão era no sentido seguinte: nós vamos resolver o problema dos comércios, porque vamos dar mais 1 metro para o comércio ocupar, e aí ele tem um recuo de 5, cabe o carro. E aí todo mundo com recuo de 5, todo mundo vai ter uma frente que cabe um carro. Mas isso tem que ser feito só para a questão comercial, habitacional. Então, E assim, ainda que o quando a planejamento... gente colocava isso, também falavam que a legislação, por exemplo, anterior, não permitia contar vaga no recuo. A vaga só era contada dentro do abrigo. No comércio, poderia ter vaga no recuo. Na habitação, não. Só a vaga depois do recuo. E aí falou assim, não, a gente vai permitir a vaga no recuo, vamos fazer 5 metros para tudo. Só que aí numa dessa, quem já tinha o direito adquirido, foi tirado esse direito. E nós falamos, vocês vão ter problema para analisar a lei, vocês vão ter problema com esses encaminhamentos.
Vocês estão arrumando o problema para vocês. Até a equipe do planejamento, como eu estava na época como diretora, e a gente sempre foi até na concepção do novo urbanismo, até de não ter recursos, né? Porque fica livre o desenvolvimento do projeto. A favor. Né? Às vezes, se você compra e você quiser jogar o carro no fundo da casa, por que tem que deixar na frente? Então, é uma discussão interna ainda, que nós estamos aprimorando isso com as equipes, né, da obrigatoriedade ou não do recurso. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas aqui eu não estou trazendo a mudança se tem ou não recurso, e sim corrigir a questão do logrador, que é o que está impactando no aproveitamento dos terrenos, aonde a definição do logrador entrou praça e sistema de lazer. Aí come o pedaço. Né? Aí come o recurso. Viela também. Viela também. Viela também? Entrou tudo. Tudo que é público. Tudo que é público. Travou. O cara tem um terreno de 10, tem uma viela de 5, ele tem que ter 5 metros de recuo lateral, 5 metros de recuo na frente. Meu Deus. Tem que colocar Tem um caso lá comigo que é uma esquina da mesma rua. Viu, Carol? E é um cotovelo. Então o cara tem 5 Não sobrou metros. nada. Sobrou Viela é Um chalé. Viela? triângulo, ridículo assim. Carol, se você me permite E falar uma coisa, desse por jeito exemplo, vai com viabilizar a relação, implantação. por que, Porque que eu pela defendo sugestão não que ter está escrito recurso? aqui seria 1,5 m lateral. Principalmente com relação a construções de interesse social. Também. 1,5 m vazio. Quando você faz um recuo numa casinha de É quadro, aquele trevo dos fundos, né? um ano e meio Tá depois, dependendo aqueles do caso, recursos ele estão é fundo. tudo cheio de puxadinha. Mas aí é Se não como? tiver Você- abertura não, para aquela não, rua, não, aí pode você- encostar ou não? O que acontece? considerada Acabou fundo quando tem a paisagem do bairro. uma rua oposta, Virou né? Tem uma uma rua, puxadinha. mas se não tiver Se abertura para aquelas aquela rua, casinhas forem todas aí pode juntas, construir até o no alinhamento? alinhamento, Não. esses Considerado puxadinhos que vão tivesse ficar lá duas no fachadas. quintal, não vai atrapalhar a paisagem da Hoje. rua. E aí Então o que você pode fazer? Uma Seria calçada deixar mais com larga, E deixar uma calçada sem mais nada, se não larga, tiver e não ter um abertura. recuo frontal, e aí Então nós você estamos falando da Tem que mesma estudar, né? coisa. A gente é a favor Tá disso. tudo Tem que Mas, ser. João, Quando tem frente para duas ruas, mas se não tiver abertura em uma das frentes. O lote, por exemplo, pegar frente para uma rua, onde ele tem abertura, e na outra ele é um barracão, por exemplo, ele é fechado. Tem que manter um recuo? Não. 3 Não. metros. A gente vai dizer Não. que sim. Essa ideia de tirar o recuo, É. ou a ideia da Não, gente. você A quer. ideia é de tentar minimizar os problemas dos lotes. Não, eu acho que você está frente para duas ruas, você tem que ter o recuo. Não? Das duas ruas, normal. Igual- É, normal. Mesmo sem ter abertura. Esse é o Fala o recuo. seguinte, que o É. recuo do fundo vai respeitar a mesma regra do recuo do fundo. Isso é hoje. Isso é hoje. Na lei de lei. É o que eu te disse, é 5 na frente e 5 Marcelo, é quando você tem uma mata no fundo. independente do que você tenha no fundo. Tem que estar Você mudado. tem uma APP no fundo, você tem uma mata no fundo, você tem Sistema uma de praça, lazer, uma praça tudo é lateral, logrador. ou você tem uma viela. Se for lateral é 3. E o fundo Que enquadra como Como recuo fundo é lateral. Aqui, ó, ela trouxe um exemplo, ó. Hoje o recuo frontal é 5, a gente está querendo voltar. São Do dois outro assuntos. assunto. São Ó, dois esse assuntos daqui- diferentes. Esse aqui é o recuo de fundo, como De ele tá. logrador. Frente ou fundo, tanto faz. Hoje, como tá, 5 aqui, 5 aqui, porque aqui tem a rua, no caso. Como aqui tem logrador, o público seria 5, porque aqui tem a rua no fundo. Eu peguei um exemplo infeliz, que tem uma praça aqui, ainda mais para confundir a cabeça. Mas esse aqui ilustra bem. Então, aqui é a fachada principal da pessoa, aqui é 5. Aqui tem o logrador, o público do lado. Aqui é considerado como se fosse esquina, mesmo que a esquina está aqui. Porque às vezes o loteamento põe isso aqui justamente para essa pessoa não perder o espaço, não perder recuo. A ideia era beneficiar esse terreno de uma forma que ele não precisasse ter recuo. Por isso que fizeram isso. Só que quando colocou o logrador público, essa pessoa Virou uma tornou-se frente. obrigatória a ter esse recuo lateral também. E aí vai ficar quanto nesse caso? Hoje é 3. Hoje é 3. Faria A proposta é Três voltar não. ao meio. 3 é 2. 1,5. Ao meio. O e-mail, tá? É 1,5. Eu não acho que É Não, 3, volta lá. ó, vocês peraí. escreveram isso mesmo. É, E 2. vocês falaram uma coisa. 2. É Dois. 5 de frente e 2 lateral. Hoje é assim. Hoje é assim. Aí a E ideia- a A proposta qual que é? ideia Ó, deverá ficar dois. ter laterais ou de fundo de no mínimo 1,5. No mínimo, E isso quando voltado para praças e sistemas de lazer, quer dizer, que é aqueles casos que não são ruas. Se for rua, mantenha o Agora, E quando se for- você tiver um se for loteamento viela, é três, fechado, É
Se for rua é 3 Dois, lateral, e o de Se for fundo rua é 2. 4. Estamos atrapalhando a cabeça. Hoje, como que é? Frente é 5, lateral é 2. Eu faço isso o dia inteiro, mas eu tô o de frente é 5, lateral é 2, hoje. Aí, o que é que a gente faz 5 e 2 para logadouro público. O que é logadouro público? Rua ou praça ou áreas públicas no geral. É assim hoje. Qual que é a ideia? Loteamentos, aprovando áreas para loteamento, voltados para praças, sistemas de lazer de área verde, ou seja, tirou a rua, é praça, é 1,5. Não é mais 2, ganhou 50 centímetros. Agora, o lote... Agora, e se for uma viela sanitária, vai continuar 1,5? Vai dar Sim. 5, né? Não, viela sanitária também, 1,5, porque não é viário. Não é viário. Onde é viário, que seria os 2. É esse Então, que é o conflito. mas eu tenho um lote num loteamento aberto estabelecido. Eu tenho uma viela sanitária. Ah, dentro do seu lote? Não, um loteamento Ah, tá. na quadra, Viela de passagem, eu tenho uma viela sanitária, uma viela de passagem, uma viela sanitária. Eu vou ter que recuar com relação 1,5 com relação a essa viela? Acho que essa é 0 daí. Não, aí não. seria 0. Eu posso encostar. Eu posso encostar nas Tem divisas. algumas ali no Se eu não Taparão, tiver janela, tem umas passagens. eu posso Pode. encostar. Quarteirão muito Não, mas se eu grande, tiver logrado- tem umas passagens. Mas é viela sanitária. Mas existe só Hoje padrão. está o X da Hoje, questão. mas se Hoje você mudar, tá daí de novo existe. pra Mas só eu não viário, estou dando conceito. porque aqui não fala dela, né? Ali tá o Tem X. que colocar. Aqui fala de praça. Tem uns casos específicos, Ah, acho que tá. vocês devem ter visto, que acho que não se usa mais isso, não. Fazer aquela A travessia, definição. já não tem mais. E os outros lugares já estão construídos, né? Então Essa viela é a sanitária a do fundo. foi melhor. Mas ó, a gente pode então trazer algumas contribuições de vocês e para vielas de passagem de pedestre, né, exceto quando a gente alterar a definição de logrador público, que a gente vai tirar praças, sistemas de lazer, né, que isso não vai incidir o vínculo maior, sim, que não seria logrador, e que em vielas sanitárias e vielas de pedestre poderia também ter o mesmo comportamento. Assim, Deve ser 0 daí. Não, mas você pode, aí vem, se você puder encostar na face, desde que não tenha abertura, porque hoje a legislação não permite. Não, tudo que for, independente da abertura ou não pelo código sanitário, você teria que deixar a abertura de 1,5 m. Carol, eu não entendi o mesmo comportamento. O mesmo comportamento é ter 1,5 ou não ter 1,5 quando eu na face? Ter 1,5. Ter 1,5. Ter 1,5. O ideal Então, na viela, se você não tiver abertura, você pode encostar. Você serve. Então aí. Pensa o seguinte, um loteamento já estabelecido, uma casa já Não, mas construída. viela dentro do... Não viela de passagem. É, viela de passagem. na discussão a gente Hoje a vai casa ter está que- construída, a pessoa vai demolir essa casa, fazer uma reforma, demolir essa parede. Não, João, estou falando não de passagem. Que é viela sanitária. Ó, Viela- não, viela ó, sanitária. tem a viela sanitária. A viela sanitária. Só que não Não, gente, calma. tem a garantia de 1,5. Tem dois tipos de vielas. A sanitária, que normalmente passa no fundo, eventualmente pode passar do lado. Se quiser construir em cima da viela sanitária, pode, mas tem que ter autorização da Sanasa. Tem que ter. Pode ter ajuda. Não, só fechando ali. Então, o conceito do logrador é que cabe envolver no sistema viário com todas as outras fitas como rabiscaria. Esse é o problema. Então, mas eu estava falando da viela sanitária, que é passagem de pedestres, que às vezes muitas fecham, até o próprio loteamento fecha e fica aquele espaço. Tá E tendo a- uma confusão, né? E já andaram vendendo, a Sanasa andou vendendo essas vielas, conversa com os vizinhos se alguém tem interesse e vende. E aí incorpora. Só que a pessoa está com o cano passando lá na. Tem viela de pedestre e tem viela sanitária. Não, eu estou falando da viela. A de pedestre, pedestre a viela passa sanitária, pedestre. A sanitária passa cano. Normalmente a viela sanitária é no fundo do lote, quando ele é caído para o fundo, não tem para onde descer o esgoto da edificação, é encaminhado Passa para o todo fundo lado. do lote. Em alguns casos, sei lá, acho que talvez 5, 10% dos casos, a viela sanitária pode ser na lateral do lote, enfim.
Quem define isso é o loteamento, Sanasa, etc. Topografia. Pode construir em cima da viela sanitária que está dentro do lote? Dentro do lote? Pode. Hoje pode sim, tem que pedir termo de anuência da Sanasa. troca Agora, tubulação. janela com janela, sem janela, cada caso é um caso. Nós Sim, estamos falando da encostou na passagem de divisa, pedestre, hoje viela não pode ter lateral. janela. Mas Viela de passagem de pedestres é considerado hoje logradouro público hoje. E tem o recuo lateral como se fosse logradouro público normal. Hoje é assim. a diferença está aí, a viela sanitária, ela é viela sanitária e ao mesmo tempo ela é afastamento. Hoje. Sim. Você Então, entendeu? não necessariamente, porque você Não. pode construir em cima da viela. Não, eu sei. Mas aí a lei da Sanasa, eu estou dizendo assim, hoje seria afastamento. O que eu estou entendendo, por essa lei, a viela sanitária vai ter mais de 1,5 metro. É isso? Não, a sanitária é sua. Dentro do terreno, não, essa que está dentro do terreno. Ah, a sanitária é dentro. Eu estou puxando a disso. Mas eu estava entendendo. Eles estão atingindo O uma X da exceção a mais que questão aquela desse só de texto pedestre. aqui é que aqui não está falando de viela sanitária. Não, tudo Então, algo bem. que tem que ser abordado para ser corrigido isso seria mudar só o nome de logradouro público resolveria o problema? Eu estava entendendo Porque que viela de sanitária pedestre. fosse logador público. Não, só isso. não. Se tiver dentro do Eu lote, estava não. entendendo. Não, se a gente tem que abrir, a proposta nossa não traz viela de pedestre. Sanitária, se você pode não construir lá no fundo do terreno dentro da sua propriedade. O que nós estamos aqui não traz é passagem de pedestre, que é a lateral. Isso não foi abordado Recuo aqui. flexibilizado, se tem recuo ou não para a viela de pedestre. Mas aí não é o caso de você Que é o que colocar João- praças, não sei o que, viela Teve, de então é pedestre. justamente isso que eu É estou só falando. acrescentar aí Não, para que ela falou. É justamente o que eu estou dizendo, é o que o texto não abrangeu a É só viela colocar aqui. resolver. Então, se trocar para o logradouro, tem que ver se vai atender o... Deixa eu retomar uma coisa. A passagem de pedestre, se quiser chamar de viela, porque na grande maioria das vezes essas passagens de pedestre, elas são projetadas no loteamento para passar a tubulação, é uma viela, e a passagem de pedestres também, porque às vezes a distância das quadras das ruas são muito grandes, que é para ter uma passagem intermediária. Porque justamente às vezes a rua desce, sobe e naquela parte aquela mais baixa ali é área passa, pública. passa a viela. Essa passagem de pedestres, eu acho que não tem que ter o recuo lateral. Zero. Se não tiver janela, tem que ser zero. Porque a cidade já está estabelecida assim. Então eu vejo o seguinte, se for exigir 1,5 que venha a ser, é injusto. Se a pessoa já tem uma casa construída, fizer uma reforma, fizer uma demolição parcial, ou uma demolição total, a nova construção que vai substituir a antiga vai ter que ter Afastamento de esse meio pela nova sugestão, se colocar a que viela. a função antes não tinha. E por que ter? Para que a necessidade? Porque é muro fechado. Tira esse negócio daí E por que? e eu faz uma observação em alguma linha. É por isso que As passagens de pedestre entre ruas, Fica zero. a gente acha, depois a gente vê uma forma. se não houverem janelas, de foi discutir o isso para a afastamento equipe, antes. e a gente, Segue de os repente, parâmetros um parágrafo do vizinho único para mesmo, tratar particular. nos casos de vielas de passagem de pedestre, e a gente discute internamente. Tá? Aí põe zero nesse produto. Inclusive em Souza nós temos algumas que têm portas dos quintais saindo, para vocês já ter acesso. Porque a gente fez janela alta, fez porta. Passagem. Está lá estabelecido. Tem gente que N anos. ocupa, né? Então aqui é só, tá ruim para enxergar, mas é o que a gente acabou de discutir, tá? Basicamente é isso. Então você tem o logradouro público, tá vendo? O logradouro público, recuo aqui, recuo frontal, e se a pessoa tiver uma praça aqui, ela também vai ter que ter recuo aqui. Entendeu? Então, Mas aí é logradouro mesmo. é aquilo que a gente acabou de discutir, pode passar. Pode passar, só mais 3 artigos, tá? Só recapitulando, é o artigo 97, que trata de logradouro, Agora lá o artigo 119, Se a pessoa quiser pôr uma edícula e ter uma mata, vai ter que ter um e-mail já na proposta. Isso. Como assim, Também. então, lá? Se a pessoa tem uma mata divisa no fundo e a pessoa quiser fazer uma edícula no fundo do terreno, ela vai ter que respeitar um e-mail já na proposta de correção. Tem área da Se PPP for lá. área privada, Isso. você pode encostar na divisa.
Não, Se a for PP, pública, a PP é sempre pública. não tem. Tem a PP em área privada. Tem Não, área claro. pública. Tem a PP área privada, mas ela é doada para o poder público. É que quando é Ué. loteamento, é que tem casos de condomínio em gleba que daí a PP fica dentro. Mas eu entendo que, como está hoje logradouro público, se for doada teria que ter o recuo, inviabilizaria edícula. Se doada, Inviabilizaria. ela se transforma em pública e aí ela tem que Olha Se a for palavrinha. particular, não. Logradouro público. Gente, Independente, aí é nossa. independente. Não pode confundir que o Loteamento. conceito tradicional de logrador é uma viária, que não é. É Não. tudo que contém na concepção de área pública. Se você tem um loteamento em aprovação ou já aprovado, a APP é sempre pública. Ela sempre. Se você tiver alguma coisa que você diga assim, eu vou transformar o meu negócio ecologicamente mais bonito e tal, vou criar umas áreas de APP particulares dentro do condomínio. Essa não tem regulamentação nenhuma. Você não precisa ter um e-mail, entendeu? Mas se você tiver uma Mas se APP for ruim, que foi se a pessoa doada, for fazer uma tem que ser um edícula, metro e meio. ela perde essa possibilidade dela ficar um Aqui tá corredor lá perdendo, no o fundo. outro tá perdendo. Depende Eu acho da que é uma outra fronteira situação. dela. Se ela faz divisa com área pública, ela tem que ter recurso. Senão, não. Se for um loteamento novo, que tem uma mata. É que a Vila mata, Costa e a mata é Silva, uma coisa, o recuo é outra. na Vila Costa e Silva nós temos diversas praças ocupando as esquinas. Porque na época que o loteamento foi feito, a Coab não fez casas de esquina. Elas deixaram todas as esquinas como se fosse uma pracinha. Essas casas estão todas alinhadas com essa praça. Tudo são terrenos de 10 metros, como é que foi? Então, aliás, se a pessoa demolir uma dessas casas, Hoje tem que atender vai ter que respeitar o meio. Independente se é APA, APP, não importa. O recuo é Não uma dá pra coisa, colocar o que está em cima é outra. Se é mata, se é disposição. casa. Eu acho que O que já importa é a Não dá para divisa. colocar uma disposição transitória em que casos já existentes, etc., vale a situação conforme o construído para atender coisas desse tipo, uma Do que via da inteira. viela? Não, no caso que ele falou. No Costa e Silva, por exemplo. Existe uma. É que assim, o que acontece? O uso tolerado Hoje que ele fala, você Caio, é aquele já tem essa situação. já está a construção. Aí nós já tivemos no passado assim, algumas artes que você mantém a parede aqui, reforma tudo aqui, para dizer que houve a manutenção. Né? Então, essa é a grande dificuldade dessa concessão. Do uso Então, tolerado, para você evitar isso, garantir. não basta colocar uma disposição transitória na lei. Olha, eu sinceramente excetuando faria exatamente isso. essas situações. Todo mundo. Mas todo mundo. Não é, eu. mas por Nossa. que criar a coisa na lei para depois dizer, não, Impossível. depois que você tirar o Então, é que habite, hoje o espírito que lembra, da lei- você tem que recuar, rebaixar a calçada, você tem que dar o Depois você rebaixamento, e depois que você tirar o habite, você Mas você aqui rebaixa não é o tudo. espírito da lei. O espírito da lei é Quantas deixar- vezes eu ouvi um funcionário da aprovação falando isso? Hoje, Ela é permeável também. né? gente, mas é aí que a gente tem que entender. O que quis a norma que está em vigência? Ela quis uma permeabilidade lateral, fundo, intensa. Hoje, o que se quer? Isso foi praticável? Não. Então, em vez de tentar fazer mágica, magia, para isso, tem que regrar, regular, porque o técnico tem a segurança na promoção. Não adianta ficar brigando com ele. O técnico, é impossível, não cabe a casa aqui, eu tenho Mas 5 a lei trouxe isso. Mas a lei trouxe isso. Então, por isso que nós estamos tentando mexer apenas na tipologia Agora, lá de varão, eu sou a favor no recuo, de no logrador tirar e essa do questão zero, da... do zero. Como é que a gente faz, Marcelo? Então, eu acho o seguinte, a gente tem que tirar as imperfeições da lei. Tem que tirar. Que eu chamo de É ruim pra todo burra. mundo. Eu acho que, A gente tem que fazer a lei assim, ser possibilitar a edícula é muito Coloquem no ruim. relatório. Gente, Não, mas não possibilita, em nenhum momento a gente coloca Mas possibilidade. se tiver que deixar um recuo de 1,5 metro, como é que você vai fazer É edícula? só se for praça no fundo. Essas for Ou práticas. área pública. Mas tem muitos lotes que a pessoa Tem. vende até melhor hoje em dia, que a pessoa tem um fundo para mata. Mas isso E aí, depende se se essa essa mata mata for for particular, particular, se essa mata for particular, não nossa, precisa. Você está Mas confundindo. como particular? Quando, é o que eu estou dizendo, quando você tem um condomínio, você entendeu em leva porque a lei permite, e você não doa aquela mata do fundo, é particular. Quem tem que fazer a poda, a manutenção, recuperação ambiental é o condomínio. É diferente você estar num bairro, num loteamento imenso,
porque aí você tem a área de APP doada para o município, mais uma rua e aí vem seu lote. Ou você tem um confrontante ali que às vezes não deixou na época o viário, que hoje a lei existe, de separar a APP e o lote. Antigamente juntava lote de fundo para APP, hoje a lei não permite mais. Então essa área de preservação da APP já foi doada ao município e é pública, ela entra como logrador público, então incide o recurso. Eu não sei se esse quadro pode constar. Pode. Então você tem, por exemplo, um terreno aqui. Tá ali testa fina, não sei se está Dá enxergando. pra ver. Aí você tem, por exemplo, um lote aqui. Chega aqui no fundo, você tem aqui urbanizado. Chega aqui, você faz divisa com, sei lá, uma fazenda. Aí você tem aqui cerca, pasto. Só que aqui é particular. É do João, do Joaquim, seja quem for. É sim. particular. Ok, a sua edícula pode ser edificada aqui. Mas se for dentro do Agora, se loteamento, aqui não, se que ali já foi área Público verde, é praça, sistema de... logrador aí perdeu aqui. público, É, aí não. Aí você tem que ter recurso. é isso que nós estamos mudando. Aí Tirando você a tem que palavra. jogar, aí a sua edícula vai ter que vir mais pra cá, e aqui vai ter que ficar sem construir. Então é Cuidado. esquisito, né? Por isso a alteração da lei. Vai ficar um quintalzinho pra Quintalzinho, edícula. vai porque Sem não- acesso, Bom, vamos passar para o outro Mas isso artigo, tem que 3,5, porque a gente precisa também fechar. São pontuais, é isso que eu estou falando, são artigos da lei pontuais. A 10.410 estabelecia que a casa teria que ter no mínimo 34 e no máximo 80 metros quadrados. Isso também foi muito reivindicado. Aí a solução proposta foi, que, ao invés de fazer assim, fazer em 65% da área do lote. Área máxima de produção. E mínima não tem. Mínima no mínimo. Aí deixa eu ver. É. Aí, por causa para a gente poder, acho que o próximo slide, ó. Por exemplo, a taxa de ocupação 65% com CA de 1. O máximo era 2 pavimentos com a taxa de formalidade de 20. É que tudo isso aqui eram diretrizes do ex, né? É. Era 75, né? Veja bem. Voltou, essa lei foi, voltou, subiu, apareceu, Passa pra foi umas 75. 4, 5 vezes. Aí de cabeça eu não vou lembrar, porque Mas eu lembro que era 75%. foi revogada, eu voltou nesse mundo do Habitação diretor, de aí interesse saiu. social. A pessoa faz uma casinha. A grande maioria das famílias Tem um filho de interesse social, a casa não comporta a família. Aí precisa ajeitar. Porque a família, além do núcleo familiar, às vezes pai, mãe, filhos, você tem os agregados. Você tem o pai, a mãe, o avô, filho a avó, casa, e aí você a tem o filha que É. casa, o filho que casa. Aquilo não basta. Eles vão aumentar por conta própria, vão fazer os puxadinhos. Na necessidade deles, porque eles não têm como alugar um outro imóvel, comprar um outro imóvel. Eles têm que. O núcleo familiar vai estar estipulado ali. Nós já vamos criar uma legislação que nós vamos falar para eles, a tendência de vocês será ser irregular. Isso é o que estava antes, né? Era bem pior. Já estava Era mais ainda. 80 metros quadrados, Eu acho uma família que- popular é bem restrito. Aí a 65. pessoa aumenta um pouquinho, vai pedir isenção de IPTU, está com 86 metros, não pode, você não É tem porque- direito à isenção de IPTU, porque você não é mais construção popular. Vocês trocaram tudo Isso eu por já sei. 65%. Isso, porque a 10.410 foram esses bairros já construídos. Quando veio o novo zoneamento, deu esse problema, porque o desenho do lote foi considerado uma concepção. E a 208, quando trouxe o parâmetro, acabou inviabilizando. Isso, o passo a passo dessa mudança, eu não lembro com detalhes. Uma vez eu fiz isso tudo, mas foi e Acho voltou que umas 4, isso 5 aí, vezes. Outra Pra passar questão que eu pra- coloco pra- para vocês pensarem, permeabilidade do lote. Não adianta exigir. Nós fazemos o projeto, fazemos as áreas de jardim, Fala, Leopoldo. os recursos ajardinados, O cara concreto. plantamos Vai lá no árvores. vídeo pra lá, gente. Vai. Hã? Vai lá no vídeo. Plantamos árvores. Meses depois, não chega nem a ser ano, você vai visitar a casa do cliente, já cimentou todo Ele o já quintal, cansou de cortar cortou a grama. árvore, cortou. Então, não adianta. Nós temos que mudar a concepção. Nós temos que fazer posto de filtração. Eu acho, por exemplo, uma injustiça pedir permeabilidade no lote e a rua toda impermeabilizada, a calçada toda impermeabilizada, praças inteiras impermeabilizadas, balões inteiros impermeabilizados, como o próprio balão lá do castelo. Por que a área pública não pode ter jardim? Por que a área pública não pode ter um jardim de chuva?
para segurar a água, reter a água e fazer aquela água infiltrar no subsolo. Voltando a essa lógica sua, por isso que na lei do polo tecnológico a gente está exigindo maior permeabilidade fora o lote do quintal. Porque aí você doa mais áreas de praça, mais sistema de lazer, mais área verde. Então, por isso a gente discute Vamos cobrar da pessoa. Você não quer fazer jardim? Você não quer ter a grama? Eu tive já cliente que foi processado pelo cliente da casa de baixo, que o gramado no fundo do quintal estava infiltrando água que estava prejudicando a edícula dele. O cara foi processado, teve que pagar a reforma da edícula toda e depois ele tirou a grama do quintal dele e depois para regularizar, tirar o arbítrio, se não tiver que fazer a regularização, pagar a multa porque ele tirou a permeabilidade dele. O cara só tomou na cabeça. Tinha que plantar grama em cima do malária. Isso foi eu queria só para aí, então, eu acho que, só para concluir, por favor, Eduardo. Então, eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido de trazer a cidade ser permeável, a cidade ser filtrável e não o lote em si. O cara tem que ter 10% de permeabilidade, tá bom. Você não quer, paga tanto, esse dinheiro vai para o fundo para fazer a permeabilidade urbana, para fazer o jardim de chuva na cidade, para fazer as piscininhas na cidade, que nós podemos ter embaixo das ruas, piscininhas para captar. Ou então, se ele tiver um sistema de captação de água de chuva, que ele retarde, que ele jogue a água um pouquinho, ele abre a mão da permeabilidade e ele vai investir esse dinheiro numa captação. Na verdade, deixou o engenheiro a possibilidade dele querer escolher, dele querer optar. Exatamente. Às vezes ele não quer uma caixa de Deixa de usar água tratada, não, mas eu água quero tratada para deixar um paisagismo bonito na minha casa e compatibilizar. Eu tenho só 1.500 litros de captação de água de chuva em casa. A gente usa água pra caramba, faz um todo para lavar quintal. Deixa eu falar um exemplo aqui. Um terreno de 5 por 20, a 100 metros quadrados. O cara quer construir 110. Ele não pode porque o coeficiente de aproveitamento aí é um só. Entendeu? Quer dizer, nós estamos falando aqui que tem muito divórcio, tem filho que casa e vem morar com os pais, tem muita coisa, o cara faz um novo andar na casinha dele. E tem isso ou não tem na cidade inteira? Sobretudo mais popular. Nas ocupações. Então, o cara coloca um andar acima. A soma dá mais do que um coeficiente de aproveitamento 1. Não, mas você está falando de THS, vamos olhar, gente, em BG, todo mundo reclamando que ia ficar 2 pavimentos. Chove o processo de regularização que tem 3, não passa. Verdade ou não? Não passa. Por isso que eu estou falando que numa área determinada, o coeficiente de aproveitamento daquela área é maior do que 1. Por que estabelecer 1 aqui? Não entendi. Não, aqui a gente não está mexendo em CA lá dentro, porque senão a gente vai ter que mexer na métrica inteira, tá? Então a gente só está mexendo na questão de recursos, Não, mas o CA não pode ser o CA da região? Não, mas aí eu tenho que trabalhar o CA de todo o território de Campinas. Eu não posso ficar alterando os coeficientes de aproveitamento só naquela região específica. Quando o diretor já não estabeleceu os CAs na cidade inteira? Não, deixa eu dizer que na verdade ele estabeleceu o mínimo, e não o máximo. O máximo veio pela 208. Tá atrelado